E aí galera, tudo certo com vocês? Tudo bom? Todo mundo com saúde, todo mundo direitinho, ninguém pegou ainda o tal do Covid, nada, então vamos lá, vamos se cuidar, né? Galera, hoje nós vamos falar sobre escala, certo? O que é escala? Vocês sabem? Eu vou falar para vocês. Escala é isso aqui, ó. Escala é a razão ou proporção. O que é razão? Razão é a divisão, né, na matemática. Ou a proporção entre o desenho e a realidade. O desenho nós temos aqui, que seria um mapa. Tá? Nesse nosso caso, o desenho vai ser o mapa. Aqui eu tenho exemplo do mapa do Brasil. Ok? Tem esse aqui, também tem outro. Tem aqui um do mapa, um outro desenho aqui, que é o mapa mundial. Aqui. Certo? Estão vendo? Então, tá? Isso. Ok? Pode ser assim também. Tá? Poderia ser assim. Pode ser de qualquer jeito. Ok? Então tá. Então nós temos desenho e a realidade. Tá? Então o desenho seria o mapa, a realidade seria o próprio mundo, o próprio Brasil. Ok? Então vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Vamos falar então de escala numérica. Escala numérica. Aí eu tenho aqui alguns exemplos de escala numérica. Ok? Então vamos lá. Tem escala numérica 1 para 200. Essa é a leitura que a gente faz, tá? 1 para 200. Então quer dizer, se eu tenho um desenho lá e a escala está dizendo que é 1 para 200, então cada 1 centímetro que eu medi lá no mapa, tá? Peguei o mapa, aqui o mapa, peguei o mapa, tá? Botei uma régua e medi de um ponto até o outro, deu 1 centímetro, tá? Então quer dizer que na realidade vale 200 centímetros. Então, 1 centímetro no mapa, naquele mapa que eu tiver ali, tá? Na realidade vai valer 200 centímetros. Ok? Isso significa que a minha realidade ela foi reduzida 200 vezes. Então, ela foi reduzida para poder caber no papel. Ok? Aqui eu tenho um outro exemplo de escala numérica, que seria 1 para 50 milhões. Milhões. 1 para 50 milhões. Então, quer dizer, cada 1 centímetro que eu medi no mapa, se a escala lá embaixo estiver dizendo que a escala que é 1 para 50 milhões, então no mapa, com essa escala, eu vou medir 1 centímetro, 1 centímetro daqui até ali, tá? Aqui no mapa dá 1 centímetro, mas na realidade vai valer quanto? Vai valer 50 milhões de centímetros. É coisa pra caramba, né? Então, aqui tem um detalhe, ó. Sempre aqui vai ser 1, não vai mudar, tá? 1 para tanto. Então, quando a gente for fazer uma escala numérica, a gente vai fazer 1 para, né? Aí vai depender de quanto tu reduziu a tua realidade. Aqui a realidade foi reduzida 200 vezes. Aqui foi reduzida 50 milhões de vezes, certo? Aqui vai ser sempre centímetro, aqui também centímetro. A gente utiliza a mesma unidade métrica, ok? Centímetro, centímetro. Beleza? Agora aqui, ó, essa aqui é engraçada, ó. É 1 para 1. Quer dizer, no mapa, se tiver uma escala de 1 para 1, quer dizer que 1 centímetro que eu medi aqui, na realidade vai valer 1 centímetro. Tá? Esse tipo de escala vai ser para um objeto pequeno. Eu posso fazer essa escala aqui, que a gente chama natural, porque ela não reduziu e nem ampliou. Então, quer dizer, o mesmo valor que tu tiver no mapa, tu vai ter na realidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Se eu pegar aqui, essa folha aqui, botar a minha mão, pegar a caneta aqui, ó, olha só. Se eu botar a minha mão e eu fizer esse aqui,
Olha só. Tá vendo? Ah, tá, beleza. Aqui. Tirei a mão, tá? Claro que não ficou bem certinho, né? Tá bem esquisito. Mas essa escala aqui, como o desenho é do tamanho da minha mão, então essa escala aqui vai ficar como? Vai ficar 1 para 1, que é a escala natural. Então, se eu pegar uma régua, se eu pegar uma trena aqui e medir de um ponto daqui até aqui o final, aqui o dedão aqui, deu 10 centímetros. Deu 10 centímetros. Então, quer dizer que se no mapa deu 10 centímetros, a realidade também vai dar 10 centímetros. Ok? Se fosse aqui, ó, 1 para 2, essa mão ia diminuir pela metade. Se fosse 1 para 3, ia diminuir mais ainda. 1 para 4, bem menorzinha. Entenderam? Então, quer dizer, 1 para 4, quer dizer que essa mão reduziu 4 vezes. Então, reduziu, ficou pela metade, depois reduz de novo. Então, pela metade de novo, que daí seriam 4 vezes. Ok? Então, ela ficaria bem menorzinha. Talvez ela fosse ficar... Isso aqui. Ia ficar algo bem menor. Daí seria numa escala de 1 para 4. Ok? Então, a escala vai me dizer quantas vezes a realidade foi reduzida. Então, vamos lá. Vamos seguir para o próximo aqui. Tá? Vou mudar aqui. O que eu falei antes foi escala numérica. Agora, a escala gráfica. Daí, na escala gráfica, nós temos aqui, ó. Eu fiz uma escala gráfica qualquer, tá? Vamos supor que essa distância daqui até aqui seja de 1 centímetro. Claro que não é, né? Mas se eu fosse fazer de 1 centímetro, vocês não iam enxergar direito, né? Então, vamos supor que tenha 1 centímetro. Então, quer dizer que 1 centímetro, eu estou no comecinho do 1 centímetro, eu não andei nada. Então, é 0, tá? Depois de passar 1 centímetro, tá? Isso equivale a 2. 2 o quê? 2 quilômetros. Numa escala gráfica, então, aparece assim. Tá? Vai aparecer um gráfico, tá? E daí aqui em cima vai estar determinando o valor. Aqui sempre vai ser 0, né? Porque é o comecinho. Depois de 1 centímetro, equivale a 2 quilômetros. Então, quer dizer, se no mapa, ao invés da escala numérica, eu tiver uma escala gráfica, então na escala gráfica está dizendo que cada 1 centímetro vale 2 quilômetros lá na realidade. Ok? Tá? Então, vou transformar essa escala gráfica numa escala numérica. Ficaria assim, ó. 1 para 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ia ficar 1 para 200 mil. Então, quer dizer que 2 quilômetros ele vale 200 mil centímetros. Isso aqui tem um macetezinho para a gente fazer, tá? Vou virar a página e depois a gente volta aqui. Então, olha só, como é que eu faço isso? Ó? Isso aqui está dizendo que cada 1 centímetro vale 2 quilômetros. Isso é uma escala gráfica. Como é que eu faço para achar a escala numérica desse valor? Se está dizendo que cada 1 centímetro vale 2 quilômetros, então eu vou colocar 2 quilômetros. Deixa eu ver aqui. Ó, na unidade de medida, tá? De comprimento, a gente utiliza a unidade métrica, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ok? Então, é o seguinte, milímetro a gente nunca vai utilizar, porque a gente sempre utiliza a escala numérica centímetro. Tá? Então, a gente pode estar descartando isso aqui. O milímetro a gente não vai utilizar, ok? Aqui, tá. Beleza, eu vou pegar a caneta verde. Então aqui, ó. Se lá está dizendo que é 2, cada 1 centímetro vale 2 quilômetros, eu ponho o 2 no quilômetro e vou acrescentando 0 até chegar ao centímetro, ó. Então, vai dar uma casa, 2, 3, 4, 5. Seriam 5 casas até chegar ao centímetro. Então, eu vou colocando 0. Aí depois eu faço a leitura assim, ó. 1, 2, 3.
1, 2, 3, tá, aqui. Então, eu vou ter 200 mil centímetros. Então, aquela escala gráfica, essa escala gráfica aqui, tá? Essa escala gráfica, que seria depois de 1 centímetro tem 2 quilômetros, ela, transformando ela em escala numérica, ela vai ficar 1 para 200 mil centímetros, ok? Se eu fosse transformar numa escala gráfica, aí eu teria 200 mil centímetros, 1 para 200 mil, vou transformar em escala gráfica, então eu botaria aqui 200 mil centímetros, eu começo com o último zero aqui, coloco o zero aqui, tal, outro zero, já foi 1.200. Aqui, outro zero, e ainda tenho 2. Tá? Ui, como é que eu fiz 2 aqui? Tá esquisito. Ah, na cabeça. Se não dá para ver direito. Ah, tá. Então, aqui, ó. Então, vai dar 200 mil centímetros. Ou, nesse caso, 2 km. Então, na escala gráfica, a gente sempre procura utilizar o quilômetro. Então, a gente vai fazer o gráfico. Vamos fazer esse gráfico aqui. Oh, meu Deus. Vamos fazer o gráfico, dar um risquinho aqui, pá, aqui, aqui, tá? E daí coloca aqui o zero, tá? E depois de 1 centímetro, que é a distância daqui até aqui, vai dar 2 quilômetros, tá? Então, isso aqui seria uma escala gráfica, ok? Um outro exemplo de escala gráfica é, vamos imaginar essa distância daqui até aqui, também de 1 centímetro, tá? Então, cada 1 centímetro, a gente vai ter 55 quilômetros. Então, a gente joga lá. Jogamos aqui nessa unidade de medida aqui, ó, nessa escalinha aqui, ó. Então, vamos lá. 55 quilômetros, né? Então, 55 quilômetros. Até chegar ao centímetro, eu vou jogando zero. Joguei, aqui. Agora eu faço a leitura. 1, 2, 3, ponto aqui. 1, 2, 3, o ponto aqui. Então, na escala numérica, ficaria 1 para 5 milhões e 500 mil centímetros, ok? Eu transformei a escala gráfica numa escala numérica. Aqui. Transformei a escala gráfica numa escala numérica. Então, ficaria 1 para 5 milhões e 500 mil centímetros. Certo, galera? Tranquilo? Eu peguei a distância de Florianópolis até Porto Velho, tá? Então, de Florianópolis até Porto Velho, no mapa que eu peguei, deu uma distância de 16,5 centímetros no mapa. Esse mapa, ele tinha lá embaixo, tá? O mapa, ele tinha... Lá embaixo no mapa, ele parecia uma escala, tá? E essa escala, todo mapa que se preze, tá? Ele tem que ter uma escala. E essa escala marcava 1 para... Eu vou fazer a leitura aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O mapa ele marcava 1 para 16 milhões e 600 mil centímetros. Então, quer dizer, cada 1 centímetro que eu medi no desenho, que no caso seria o mapa, cada 1 centímetro ali no mapa, na realidade vai valer 16 milhões e 600 mil centímetros. Ok? Então, se tem 16,5 centímetros, cada 1 centímetro vale 16,600 milhões de centímetros, eu vou multiplicar o 16,5 vezes o 16 milhões e 600 mil centímetros. Isso vai dar um valor gigante, né? Aí, o que eu faço aqui?
eu multiplico e depois eu transformo isso em quilômetro, porque ninguém vai dizer que a distância de Florianópolis até Porto Velho vai ser de 273, eu acho que isso vai dar 273 milhões de centímetros. Ninguém vai falar isso. Eu vou transformar isso em quilômetros, tá? Então, quando tu achar aqui o valor em quilômetros, em centímetros, tu vai lá e joga naquela tabelinha para transformar em quilômetros, né? E tu vai falar para as pessoas que a distância é em quilômetros, tá? Então, tu vai começar lá, o valor que der, tu vai começar a colocar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, e o que sobrar, tu joga tudo aqui na frente. Daí vai te dar o valor em quilômetros, ok? Aí vai te dar o valor em quilômetro, que é muito mais fácil tu falar para uma pessoa que de Floripa até Porto Velho tem tantos quilômetros do que tu falar em 273 milhões de centímetros, né? Fica difícil de entender. Certo, galera? Então, acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Nós vamos fazer uma tarefinha agora na prática. Vamos fazer um trabalhinho prático, tá ok? Bem, galera, então, olha só. Vamos fazer um trabalhinho prático sobre escala, tá? Então, eu dei um risco aqui, ó. Daqui até aqui. Não usei régua, por isso que ficou assim torto, né? E nós vamos fazer um mapa aqui do quarto, tá? Então, esse traço aqui é o traço maior que vai ser dado aqui nessa folha. Então, eu vou escolher a parede maior aqui do quarto, que vai representar aqui, que vai ser representada por essa linha, que vai ser o meu mapa, ok? Aí eu vou medir aqui, essa linha, vou ver quanto que deu. Daqui até aqui, deu mais ou menos aproximadamente 24 centímetros, tá? 24 centímetros. Então, beleza, vou marcar aqui. Agora, eu vou ver quanto que vai ser a parede na realidade, ok? Para depois a gente fazer uma divisão aqui e a gente já achar a escala, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Daí eu vou medir aqui do chão, que seria a parede maior. Vou medir aqui até o final da parede, mais ou menos. Aqui não vai ser exato, né? Mas deu mais ou menos 3,5 metros, tá? 3,5 metros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aqui da realidade para a gente dividir aqui pelo valor do meu desenho, que seria do mapa, ok? Só que aqui eu medi em centímetro e ali deu 3,5 metros, que eu tenho que transformar em centímetro, porque eu não vou dividir metros por centímetro, então eu tenho que dividir centímetros por centímetro, ok? Então nós vamos fazer a divisão aqui. Assim, ó, só lembrando que a gente pode, já que deu 3,5 metros, então eu posso transformar esse metro para centímetro. Vou aproveitar essa tabelinha aqui e já vou usar ela, tá? Então, olha só, deu 3 metros, 3,5, né? 0,5. 5 não chega a dar metro, então fica nessa outra casa aqui, ó, na casa anterior. Tá? É como se fosse 3,5. E até chegar ao centímetro aqui. Então, eu faço a leitura, ó. Tá? 350 centímetros. Então, 3,5 metros transformando para centímetro, só jogo aqui na tabelinha, dá 350 centímetros. Ok? Aí eu vou pegar e vou dividir 350, que eu tenho um calculador aqui na tela, né? E faço 350 dividido por 24. O 24, que nesse caso foi a distância aqui do meu mapa que eu estou fazendo, que é o risco maior. Tá? Daqui até que deu 24 centímetros. Então, dividindo, ficou igual a 14,5. Tá? Arredondando, 14,5.
ok? Então, a minha escala, a escala desse mapa aqui, eu já posso colocar aqui, ó, que vai ser 1, quer dizer, cada 1 centímetro vai valer, na realidade, 14,5, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui, na minha realidade? Tudo que eu medir aqui dentro, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 14,5. Então, eu vou lá e vou medir aqui a cama. Então, medindo aqui, deu 94. Aí eu pego 94 e faço aqui as contas novamente. 94, achando aqui, abrindo a minha calculadora, 94. Aqui não precisa agora transformar em centímetro, porque deu 94 centímetros mesmo. Então, eu vou dividir o 94, é a mesma unidade de medida, né? 94 dividido por o valor da minha escala. A minha escala é quanto? É 1 para 14,5. Então, eu vou dividir o 94 por 14,5. Dividido por 14,5. Isso vai ser igual a 6,5. Arredondando. Deu 6,482 e mais um monte quebrado. Então, 6,5. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o tamanho da minha cama aqui vai ser de, pelo menos lá, a cabeceira vai ser de 6,5. Então tá, vamos lá. 6,5. Então aqui eu teria que medir 6,5. Distância de 6,5. Né? Aí eu tenho que fazer o risco aqui da minha cama. Claro que depois tem que organizar, né? Eu estou fazendo aqui, não consigo nem segurar direito, né? Mas a largura da minha cama vai ser de 6,5. Na verdade, não é a minha cama, né? Vai ser de 6,5. Né? Então, eu vou fazer aqui a largura da cama. 6,5. Isso aqui é a largura da cabeceira da cama. Ok? É claro que depois eu tenho que ver o recuo da parede, tá? Para botar tudo na distância certinho. Qual é o recuo, ela está afastada quanto, tal, né? Então, é assim que a gente vai fazendo o mapa, né? Então, tudo que eu medir aqui dentro, eu vou ter que dividir por 14,5, porque daí eu sei o tamanho que eu vou fazer dele aqui, o desenho, que tamanho que ele vai ter que ser aqui, para ficar tudo proporcional, para não ficar uma cama maior do que o armário, a cama menor do que um quadro, tá? Então, eu achei a escala, tá? E agora, todos os objetos eu vou ter que dividir pelo valor da escala para eu saber que tamanho que ele vai ter que fazer, para ficar proporcional à realidade, né? Para ficar proporcional um objeto em relação ao outro, para não ficar tudo bagunçado, né? Um objeto ficou maior do que o outro, sendo que ele é menor, né? Então, seria mais ou menos isso, tá, pessoal? Não dá para se estender muito, tá? Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, né? Vocês só mandar uma mensagem aqui para eu poder responder. Ok? Valeu, galera. Um abraço para vocês.